De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2017 foi recordista em número de queimadas desde 1999, com mais de 270 mil focos de incêndios. As consequências disso foram quase 1 milhão de hectares de áreas de conservação consumidos por incêndios criminosos. Eu sou o Rafael e vou falar sobre isso no Drops de hoje. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, mas também é um dos campeões em número de queimadas e ocupa o 3º lugar na América do Sul. De acordo com o INPE, mais de 99% dos incêndios florestais no Brasil são causados pela ação humana, propositalmente ou por descuido. Dependendo da época do ano e das condições locais, até mesmo pedaços de vidro que são jogados fora, que têm um determinado formato que façam com que os raios solares convirjam, já são o suficiente para gerar focos. Ou então aquela bituca de cigarro que o motorista joga para fora da janela do carro enquanto está passando numa estrada, por exemplo. Mas os maiores estragos mesmo são causados por técnicas de expansão agrícola que se utilizam da queimada para limpeza e preparação do solo para plantio e para pastagem. Os biomas que mais sofrem com esse tipo de ação são o cerrado, a floresta amazônica e a mata atlântica. É interessante perceber que num primeiro momento as cinzas deixadas pela queima da madeira até podem servir como adubo. Mas como assim? É que além do carbono, fazem parte da constituição de uma árvore elementos como cálcio, potássio, fósforo, magnésio, nitrogênio e outros nutrientes. Então, quando acontece a queima, esses elementos são liberados e se depositam no solo junto com as cinzas numa proporção que é quase perfeita para o crescimento de outras plantas, porque ela já era a proporção que uma árvore tinha, né? Então é a proporção perfeita para outra árvore crescer. Só que a maior parte desses elementos, na verdade, é carregada junto com a fumaça que vai sendo levada pelo vento para outras regiões. Então vai acontecer a transferência desses elementos de uma região para outra e, dadas repetidas queimas, aquele local vai ficar tão pobre em nutrientes que pode se tornar irrecuperável. Então, sabe toda aquela biodiversidade sobre a qual eu falei que tem no Brasil? Isso pode simplesmente deixar de existir em função dessas queimadas. Mas além de acabar com a vida de animais, insetos e plantas, as queimadas florestais contribuem muito para o aquecimento global e também podem causar problemas de saúde em seres humanos. Agora é interessante a gente entender por que é tão difícil apagar esses incêndios. Em épocas de vento, o fogo vai sendo soprado numa determinada direção e vai secando a vegetação que tem ali, produzindo cada vez mais combustível e alimentando a si mesmo. Além disso, só a presença do fogo em si é capaz de gerar o próprio vento. Todo mundo sabe que ar quente sobe, então enquanto o fogo vai esquentando a atmosfera numa determinada região, faz com que o ar suba e o ar frio que está na volta vai ocupar o lugar daquele volume deslocado, carregando mais oxigênio e também alimentando o fogo. Isso é por isso que é difícil de apagar. Como a gente já viu que a vegetação seca contribui como alimento para o fogo, existe uma prática que é a queima preventiva que acontece nos lugares onde tem mais incidência de foco. Nesse caso, os bombeiros queimam uma determinada faixa dessa vegetação para que quando o fogo chegue nessa região ele não consiga se alastrar. Ou seja, eles estão combatendo fogo usando fogo. Agora eu queria falar uma coisa para vocês que é muito interessante, mas na verdade pode até parecer trivial. É que a água é muito boa em apagar incêndio. Para entender isso, a gente tem que lembrar do triângulo do fogo, que diz que para uma combustão acontecer, a gente precisa de combustível, de calor e de oxigênio. Então, para apagar um incêndio, basta a gente retirar um desses 3 elementos da reação. E no caso, a água é muito boa em absorver o calor, porque ela tem uma capacidade térmica muito alta. A gente usa água porque tem calor específico muito alto, então a água tira o calor da combustão. O que significa que a gente precisa dar uma grande quantidade de energia para um determinado volume de água para fazer variar em 1 grau a temperatura desse sistema. Então quando a gente adiciona água numa combustão, ela absorve muito calor antes de evaporar. Era isso, meu Drops. Acabou. Então pessoal, se vocês moram nos estados de Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Minas Gerais ou regiões próximas, não usem fogo para consumir folhas secas ou lixo. E se vocês se depararem com algum foco de incêndio, liguem imediatamente para os bombeiros, não tentem apagar, porque na verdade é muito perigoso. E por último, percebam que o assunto ambiental está cada vez mais presente no Enem, então vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre esse tipo de questão. Obrigado pela audiência de todo mundo. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube e até a próxima.